Fala, queridos, minhas queridas. Hoje é o segundo episódio do Pod God com Kika Malki. Vou começar aqui agradecendo os nossos atrás da câmera, né? Nas câmeras, o Rômulo Nascimento, Júnior Lobo, Guto Rodrigues. Se não fossem vocês aqui, né? Nada seria possível. Hoje a gente está com um casal, tá? Já vou revelar para vocês. Juro que eu tentei, eu falei, vou decorar, mas eu pedi para ela fazer um resumo, sabe, breve, só que o resumo, imagina a ficha completa, né? Eu vou ter que ler, gente. Então vamos lá, apresentar o nosso querido casal. Karina Tavares Giroto, tá certo? É pedagoga, psicóloga, tendo trabalhado por 20 anos na rede de escolas adventistas, desde a educação infantil ao ensino superior. Na igreja liderou vários ministérios, como o Ministério Jovem, Ministério da Mulher e Ministério dos Adolescentes. Pós-graduada em psicopedagogia e neuropsicologia, atualmente faz atendimentos clínicos em psicopedagogia, terapia de jovens, adultos, casais e orientações de pais. Não é pouco, né, gente? Palestrante sobre temas de saúde emocional. E lá no perfil do Instagram, educadora de pensamentos. Sigam ela lá, gente. Compartilha seu conhecimento através de vídeos com dicas sobre educação e saúde mental. É casada com Éber Giroto e mãe de Sabrina, de 23 anos, e Thaís, de 22 anos. Eu vou aproveitar para mandar um beijo para Sabrina e para o Vinícius, lá da Austrália. Eu tive o prazer de estar com eles por 5 meses e meio. Um beijo, para vocês e para todo mundo aí de Sydney, da IAS de Sydney, que estiver acompanhando a gente. Gente, vou aproveitar aqui para pedir para vocês se inscreverem no canal, tocarem o sininho, compartilharem, comentarem e compartilhar para o maior número de pessoas. E vamos agora para a apresentação dele. Olha só, gente, que currículo. Éber Giroto é administrador de empresas, tendo trabalhado por 20 anos em instituições financeiras e bancos, pós-graduado em gestão financeira e Controladoria e MBA em lideranças e gestão de pessoas. Sempre esteve envolvido com projetos sociais, dentro e fora das comunidades religiosas. Na IASD, liderou vários ministérios e foi ancião jovem. Fundou o Ministério Projeto Volta em 1999, o Projeto Volta em 2004 e outros projetos até o Ministério Seven Bikes em 2018, sendo mais de 80 grupos pelo Brasil, Argentina e Peru. Participou de Hospitalhaços de 2013 a 2017 e atualmente é o Doutor Cremoso dos Doutores de Alegria, projeto de humanização hospitalar. Casado com Karina Giroto, como a gente já falou, 2 filhas. É um prazer enorme ter vocês aqui com a gente. Obrigada pelo só para convite. vocês aí que não sabem, a Karina está aqui fazendo a semana de oração na IAS de Barra da Tijuca. E eu fiz o convite e eles aceitaram assim de pronto. Quero agradecer a vocês. A gente que agradece. É muito bom estar com vocês aqui. Espero que assim nosso papo seja muito gostoso. E vai ser. Vai. Pelo nosso currículo, a gente até acha que tem alguma coisa, não é? Agora eu queria... A primeira pergunta, eu queria que vocês... Karina, se apresente. Quem é Karina hoje? Quem é Karina hoje? A Karina hoje A Karina hoje é uma esposa, porque as 2 filhas foram embora, as 2 filhas são casadas, uma mora 2 horas de casa, outra do outro lado do mundo, na Austrália, como a Kika falou. A Karina passa o dia fazendo atendimentos clínicos,
né? Eu sou psicóloga, o meu maior público é online, espalhado aí pelo mundo, né? Muitos brasileiros que vão em busca, né? Ou de sonhos, ou buscando novas experiências pelo mundo. E eu acabo atendendo esse pessoal que está aí do lado de fora do nosso país. A Karina tem uma cachorra enorme, que é a Neta, porque a Sabrina deixou a filhona dela, né? Uma labradora. Nós moramos numa chácara, né, bem gostosa, e a gente tem outros trabalhos missionários usando esse nosso espaço, né? A gente gosta bastante de praticar esportes, a gente pedala bastante, vamos na academia, gostamos de encontrar amigos, almoçar juntos. A Karina é bem animada, viu? Bem ativa, bem né? ativa e animada. E vamos lá agora, então. Heber. Quem é Heber? Eu Giroto. sou o sócio da Karina. A gente trabalha junto, a gente pedala junto, a gente vai na academia junto, a gente participa dos Doutores de Esperança junto. E desde que a gente conheceu isso há 31 anos atrás, a gente sempre esteve muito envolvido nas atividades da igreja. A gente se conheceu, ela tinha 16 anos e eu tinha 19. E desde dessa época, a gente já estava envolvido com atividades. A gente fazia projetos na igreja, a gente participou de um grupo musical, que é o grupo Nova Voz hoje, da nossa igreja, né? Na época era o grupo Louvarte ainda. Então eu tocava piano, a Karina tocava flauta transversal, e a gente ficou 6 anos lá. E depois de lá, aí a gente fundou, nós dois e mais 2 amigos, fundamos o Projeto Resgate, que atendia pessoas carentes em locais mendigos, né? Locais públicos. Depois criamos o projeto Volta, que era um coral, tínhamos 4 corais, mais de 300 pessoas envolvidas, sempre muito envolvidos. Então, hoje, além de pedalar ser sócio, eu sou também o Dr. Cremoso. Depois a gente vai conversar, sobre então, isso. Assim, eu ia perguntar para vocês aonde vocês se conheceram, você já falou que foi na igreja. Agora, para os dois, adventistas de berço? Sim. Adventistas de berço. Os nossos pais, também interessante que o pai dele veio de uma família adventista, meu pai também. A mãe dele não e minha mãe também não. Mas as duas, né, se envolveram aí com os até então namorados e, enfim, maridos. E também se tornaram aí adventistas do 7º dia. E tivemos muitas nas nossas atividades foi pelo exemplo deles. Porque meu pai sempre foi muito envolvido com a igreja, minha mãe, os pais da Karina. Então a gente já tem isso no nosso DNA. E a gente vê que isso está indo de pai para filho. Sim. Não é? Porque eu acompanhei a Sabrina lá na igreja, né? E eles estão lá ativos. E isso acho que é o máximo, né? Acho que é o maior, assim, a maior felicidade, acho que, dos pais é verem que a semente foi plantada, germinou e já está dando os frutos, né? Exatamente. Sim, a gente gosta demais de estar envolvidos, assim, com a igreja. As nossas filhas acompanharam isso. E também se casaram com pessoas que gostam, né? A Thaís é a nossa caçula, casou faz 2 meses. E ela também, agora casada com o Guilherme. O Guilherme, um pianista, um cantor da igreja, lidera um grupo de louvor. Então, assim, eles sempre envolvidos com as coisas da igreja. Isso é muito legal. Aliás, um beijo para as filhotas e para os genros. Eu sempre falo que meninas, olha o pai. Eu amo nós 6 juntos. Deus, assim, presenteou eu e o Weber com esses 2 filhos adotivos, o Guilherme e o Vinícius. Isso aí é impressionante, né? Como a gente agarra pra gente, né? Deixa eu te perguntar, também para os dois, de todos os ministérios que vocês atuaram, tem algum que tá lá no coraçãozinho, é especial? Vou começar, hein? Como a gente comentou, né?
os nossos pais já eram de famílias adventistas. E eu lembro que sempre eu ouvi da história do meu pai contando que a mãe dele, então minha avó, ela tinha sempre no sábado a casa aberta e um monte de gente almoçar na casa dela. E ela saía ficando na porta da igreja, saía caçando pessoas. Você tem onde almoçar? Você tem onde almoçar? E juntava ali uns 30, 40 na casa dela. E todo sábado tinha muita comida, casa aberta, mesa cheia para receber as pessoas, visitantes, amigos, enfim. E aquilo sempre ficou no meu coração. Meu desejo de ter um ministério do almoço, de ter esse espaço aberto, né? Porque como a gente mora num lugar, assim, é grande, tem um espaço gourmet grande também. Então aquilo, desde quando nós construímos, o sonho era abençoar pessoas. Era ter aquele espaço para que a igreja pudesse usar. Então, alguns pensamentos passavam por nós, né? Primeiro, vamos emprestar para grupos de desbravadores, isto é, como se fossem os escoteiros, né? Só que é da igreja adventista. Então, são desbravadores, isso quer dizer, uma galera ali de adolescentes, para eles acamparem. Então, a gente fez, assim, um espaço de banheiro de menino, banheiro de meninas e tudo mais. Bem detalhado para ficar legal. E também fizemos, então, essa ideia do Ministério do Almoço começou a brotar no coração. Vamos chamar também as pessoas para almoçar com a gente em casa. Agregar. Socializar. E nasceu em 2023, então, nós temos já 8 edições, mais ou menos. A ideia é a gente, junto com o Ministério de Recepção da Igreja, então aquele primeiro encontro das pessoas que vão para a igreja, ali eles recebem um contato, a gente marca uma data a cada 1 mês e meio, 2, e a gente junta essa galera toda que não se conhece também. É quem tá chegando. Então, quando eu cheguei lá em Sydney, a Marina e o Fernando, que são são fundadores da IASG, um casal de portugueses, não. Ele é angolano, ela é portuguesa, e eles foram fundadores lá da IASG de Sydney, e eu fiquei na casa deles. E assim que eu cheguei no mesmo dia já teve esse almoço. E aí eu pude conhecer já outros amigos, outros irmãos que estavam ali também já há algum tempo, mas que também não tinha aquele entrosamento. Isso aí, para quem está chegando, é um abraço, né? Sim. É um abraço. E aí? Eu acho que todos os ministérios que a gente sempre se envolveu, e eu considero para mim ministério aquilo que você gosta de fazer e você quer dedicar para abençoar outras pessoas, e Deus usa o seu talento como um dom espiritual. E todos aqueles que a gente usou, a gente sempre participou, eu acho que tem a sua particularidade. Não digo que teve algum específico. Acho que cada um teve a sua função no momento que a gente estava participando. Mas, hoje, participando do Seven Bikers, né, que foi um ministério que eu orava muito para Deus abrir as portas e tornar algo relevante, porque o fato de fazer exercício físico a gente sempre fez, né? Andar de bicicleta, eu lembro, na minha infância inteira, eu em cima da bicicleta. Era algo que fazia parte, realmente, a Karina também. E a gente começou a pedalar despretensiosamente, e em algum momento o Espírito Santo falou, não, você tem que fazer algo diferente. E eu orava, mas eu não sabia como. E a gente colocou o nome, aí a gente foi chamando um que era de uma região próxima, aí falou, não, mas em Porto Alegre tem um grupo que pedala, em Imperatriz Maranhão tem outro, aí em Mato Grosso, e assim a gente foi juntando. Na pandemia a gente chegou a ter mais de 160 grupos espalhados pelo Brasil todo, em 6 países. Porque a pandemia foi o momento que todo mundo saiu de casa e a única coisa que tinha para fazer era andar de bicicleta. Livre, então, ali a gente teve aquele boom, né? Agora o ministério fez 6 anos, então já é um ministério consolidado, a gente tem um aplicativo próprio, a gente tem sites, a gente tem equipes. Então, eu acho que ele consolidou aquilo que eu sempre vinha participando e aprendendo no decorrer da vida. Então esse foi muito mais maduro. Então acho que hoje os resultados, né, o que você falou, né, a gente semeia, a gente colhe. Os resultados
da colheita que a gente está tendo hoje é justamente por esse amadurecimento e essa organização que a gente tem. E eu não sei se foi uma resposta. Eu, particularmente, sempre, vi esses grupos de ciclistas na rua. Eu sempre tive vontade de participar. Teve uma vez que eu fiquei com vontade de parar, eu vi que eram só mulheres. Eu vou parar, mas, como é que eu vou fazer? Vou chegar e entrar. E engraçado que eu fiquei sabendo do Seven Bikes lá pela igreja, né? Mas para mim só ia ter criança. Porque acho que um dia antes o meu diretor colocou no grupo dos desbravadores. Na verdade eu não vi que ele tinha colocado no grupo dos pais, desbravadores. Então, quem vai se inscrever? E eu fui me inscrever, eu falei, vou pegar a minha Caloi 100, eu vou chegar lá e vou pedalar com a criançada. E, cara, quando eu cheguei lá, todo mundo preparado, profissional, eu achei o máximo, né? Achei o máximo. E eu tô super, assim, empolgada de estar nesse grupo. E foi super bem, mesmo com a sua bike não é preparado, porque muitas pessoas perguntam assim, mas eu posso participar com vocês? Vocês têm a bike cara, vocês têm a bike mountain bike ou speed. A gente fala, não, pode vir. O objetivo é incentivar as pessoas a fazer exercício. E você foi super bem. Não, eu tenho assim um preparo cardiovascular muito bom. Sempre fiz atividade aeróbica. Teve uma rampa lá que foi mais pesadinha, né? Aquela primeira rampa lá, mas assim, fui, botei, confesso que eu também nunca fui de mexer em marcha, mas ali foi show de bola, foi tranquilo, adorei, já tô pensando assim, ó, acho que vou ter que comprar uma bicicleta melhorzinha. A minha já é maior de idade, tá? A minha já tem 18 anos. Olha isso. A minha já tem, mas ela é muito confortável, o meu xodó. Mas fala um pouco pra gente de como surgiu essa coisa não vou chamar de palhaçaria, né? Como é que foi? Como é que você se preparou? Vocês, né? Que você também faz parte. Quando a gente foi para Hortolândia, eu já tinha tido uma experiência em São Paulo, nós éramos de São Paulo, em 2011 nós fomos para Hortolândia, que é uma cidadezinha próxima de Campinas. E eu fiquei sabendo que em Campinas tinha uma ONG, que era a ONG Hospitalhaços. Eles atendiam 23 hospitais da região metropolitana de Campinas, mais de 450 palhaços. E aí eu fui querer saber, porque eu já tinha tido uma experiência em São Paulo, eu tinha gostado, né, desse negócio de ir, da palhaçaria. Não é o palhaço de circo, é um palhaço que vai com o propósito de humanizar o ambiente hospitalar. Então, e aí ali a gente faz treinamentos, faz oficinas, né, aprende a fazer várias coisas. Antes de entrar no hospital também, né. E aí eu fiquei naquele projeto por 4 anos. Aí o projeto acabou, e aí eu fiquei com aquele sentimento, nossa, mas a gente poderia fazer alguma coisa. E depois eu fiquei sabendo que a própria Igreja Adventista, através da ADRA, tinha esse projeto. Que inclusive o primeiro grupo foi fundado aqui em Volta Redonda, aqui no Rio de Janeiro. Então tem 3 grupos aqui no Rio de Janeiro, tem um grupo em Mato Grosso, um em Brasília e tem um em São Paulo. O único de São Paulo é o nosso. E aí a gente tem tanto o clown, né, que é o palhaço, mas tem intercessor também, que é uma pessoa que depois que o palhaço humaniza o quarto ali, brinca com um visitante, porque não é só para crianças, né? É todo o ambiente hospitalar. Enfermeiro, médico, aí entra o intercessor e faz uma oração. Aí que é o meu papel, né? Então a ideia é, depois de ter humanizado esse espaço, quebra aquela tensão daquele lugar e daí as pessoas estão mais abertas para ouvir uma palavra e eu levo uma caixinha de promessas, como essa daqui, né? Então eu interajo com eles, alguém quer pegar um texto, ler pra gente e tal, esse texto, que isso, né, diz sobre você. Em alguns lugares eu só entro e faço uma oração, dependendo, a gente faz uma leitura rápida ali do ambiente, né? Vocês sentem o espaço. Exato, então às vezes tem um lá que está interagindo, ele pede para eu ler a palavra e eles fazem perguntas. Às vezes a gente fica ali 10 minutos no quarto, às vezes é só uma oração. Mas é a entrega dessa oração que faz muita diferença. Muita diferença. Assim, é lindo de ver. Eu vou falar com vocês, aquele rapaz ali, cadê o Guto? Tá escondido o Guto? Ele tem fobia de palhaço.
Existe mesmo. Fobia. Outro também? Rômulo tem fobia de palhaço. Vocês já tiveram já participaram de algum caso desse? A gente tem até uma técnica, né? A gente sempre... Primeiro a gente pergunta se pode entrar no quarto. Então a gente nunca entra sem a pessoa permitir. Mas já teve muitos casos da pessoa chorar, adultos começarem a chorar. Crianças também já aconteceu. Mas mais adultos. E aí a gente se retira, desculpa, e aí a gente vira e sai. Já tem preparo pra isso, sim, né? Mas não tem uma peruca, é mais assim um rosto. Mas mesmo assim, exato, marcado, eu acho que um nariz, já... é um doutor, ele tá com um jaleco. Eu já ouvi dizer que às vezes só de você botar aquele nariz, aí quem tem fobia já fica, né? Não sei se o Rômulo é assim. Não, né? Tem que ter mais é do um bem, pouco, é do né? bem, Rômulo. É do bem. Daí eles tiram o nariz, olha. Eu acho que é um trabalho. Eu sem querer, eu acho que eu acabei fazendo um trabalho não longe disso, mas assim, eu tive uma irmã que teve câncer, ela inclusive faleceu, e eu acompanhei ela muito tempo no INCA. E eu era jovem, garota, e ia pra lá, e aí tinha uma sala de jogos. E eu lembro que eu ia lá, jogava sinuca com o pessoal e tal. E era triste, porque eu chegava lá na semana seguinte, cadê fulano? Morreu. Era muito tenso. O nosso hospital, o hospital que a gente vai, ele é um hospital só de passagem. É quase um pronto-socorro, né? Mas existem alguns hospitais que tratam crianças com câncer e tal, que aí você se apega, porque as crianças às vezes ficam um ano e meio. E eu sentia, porque na hora que eu chegava lá, as crianças grudavam em mim, e eu não estava fazendo nada, eu estava ali só brincando, e eu não tinha consciência. Eu tinha 17, 16 anos, eu não tinha consciência do que eu podia estar fazendo, né? Eu acho que eu estava trazendo um pouquinho de alegria. É a humanização. Eu sei que eu e o Guto, a gente tem um canal aí de humor, nós somos atores, e eu sempre gostei de levar piada para casa. Só que eu penso assim, é diferente esse tipo de humor da piada pro humor do palhaço, né? A criança se... Eu acho que a criança se entrega ali, né? A criança... Porque eu sempre imaginei o palhaço assim como um mágico também, né? Ele traz também uma certa magia, né? Ele traz também uma magia. Dizem que o nariz é a menor máscara que existe, né? Então, quando você coloca o nariz, você se transforma. E aí você vê coisas diferentes. Então, você entrega uma bexiga, você pergunta para a criança, que cor é essa? Fala vermelha. Não, é amarelo. E aí você envolve a criança para até ela entender que aquela bexiga que é da cor vermelha realmente, mas você tá pensando em alguma coisa que ela é amarela. Aí entra a arte da palhaçaria, que é... Se você estudar a vida inteira, você nunca vai terminar com esse assunto da palhaçaria. Karina, isso é demais, isso é muito gratificante. E foi muito legal nesse período do Rio Grande do Sul, né, desses eventos que nós estamos vivenciando nesse período. E ele e um amigo dele fizeram uma viagem até lá de carro. Esses dias faz o quê? Um mês? Conta aí. Acho que na segunda semana das enchentes, um amigo me perguntou, ele participa comigo, né, o Emerson, o Dr. Eco, e ele perguntou, vamos pra lá? Aí eu falei, mas vamos fazer o quê? Né? Assim, naquele caos, a gente falou, o que a gente vai fazer? Ele falou, não, vamos visitar os abrigos. E aí ele conseguiu todo o suporte com a empresa dele, eles fizeram tudo pra gente ir, a gente abriu pro pessoal no Instagram e falou, a gente vai, se alguém quiser doar, a gente conseguiu, assim, muita doação de uma hora pra outra, e a gente ficou uma semana lá em Porto Alegre. E foi, ao mesmo tempo que é triste, foi muito gratificante ver a força das crianças, porque geralmente a gente ia nos abrigos e brincava com as crianças, e depois a gente conversava com os pais, né? E aí a gente ouvia várias histórias. Fomos nos locais onde eles recebiam as pessoas que eles estavam resgatando. Então foi uma experiência muito interessante. Muito interessante. Criancinhas pequenas falavam, palhaço, minha casa encheu de água, 3, 4 anos. Então eles entendem que... Opa, tocou aí. Tá tocando Godfone, gente. Vamos lá, o que vem? Ai. Alô?
Fala Karina, fala Helder. Poxa, que casal abençoado por Deus, né? Acredito que esse casal já passou por muita coisa. Mas o que eu queria saber mesmo era qual a chave, o caminho ou mesmo segredo para manter um casamento tão duradouro igual ao de vocês. Conta aqui pra gente. Vamos boa. lá. Então tá. Bom, O segredo Fala, qual o segredo? é casar com uma mulher surda que não ouve e ela casar com um homem que não enxerga. Não enxerga. Pronto, esse é o segredo. Tá perfeito. E a gente tá ficando Maravilha. cada vez mais cego e mais surda, né? é verdade. Não, e a gente, não. a gente tá naquela semana maravilhosa lá na igreja, que é terapia de Terapia grátis. Terapia de graça. E Aham. você fala muito, quando você tá lá fazendo a tua palestra, falar nisso é uma observação aqui. Uhum. Primeiro dia que você tava lá, eu já te contei que a gente tava lá atrás e eu passei por você. E eu meio que travei, que eu falei assim, eu conheço ela. Ela te contou isso, não? Ela Não. falou. Eu falei, eu conheço ela. Aí fiquei assim. É porque Não, ela fez educação física comigo? Não, acho que não. Educação física não. Fez direito comigo? Não, acho que não foi direito, não. Aí tá. E aí eu fui lá pra frente, né? E aí ela vai, coloca a foto da família e eu vejo a Sabrina na hora. Eu falei, gente. E aí eu fiquei pensando, eu falei, gente, será que eu tava conseguindo ver a Sabrina através de você? E quando você tá lá na frente, eu fico vendo a Sabrina. Vocês são muito parecidas. É Muito. verdade. E uma coisa que me chamou a atenção que foi assim, você começou a falar, ele tirou rapidamente o celular e começou a filmar. Eu falei, ai, nossa, que lindo, né? É teu fã. É teu fã, Você tava vê ali que eu admirando, assim. fico na primeira fila ali todo exatamente, dia, eu né? achei isso o máximo. É um Fãzão. segredo, é uma dica de sucesso. Uhum. Vai e leva o marido, coloca ele no primeiro banco, porque se não tiver plateia, tem lá o seu marido. Tá Já lá. pra filmar. Não, e é fã. É E fã, esse aí é fã, Sou é fã fã de carteirinha. E olha que eu já ouvi várias vezes e continuo ouvindo. É verdade. E é gostoso, né? É verdade. Diz uma coisa. Mas eu acho que tem alguns segredos que a gente pode aproveitar a pergunta Isso. para de fato deixar umas dicas aqui. Primeiro de tudo é porque na nossa família, no nosso casamento, ele já começou com Deus. Sempre foi um triângulo amoroso. Eu, marido e Deus. Sempre, sempre. Tivemos muitas batalhas para serem enfrentadas no início, principalmente do casamento e tal, né? Mas realmente Deus o tempo inteiro à frente. Então uma dica é Deus todo o tempo. Uma outra dica, a gente tem sempre um bom humor. Uhum. Né? Então é um Você já viu, né? Isso um tira sarro do Eu outro, acho o uma máximo, porque eu também sou bem-humorada, eu acho o máximo. É uma brincadeira respeitosa, né? Sem diminuir o outro, sem desvalidar o outro. Mas é uma brincadeira que às vezes a gente ri das nossas próprias desgraças, né? Ah, eu sou surda. Oi, que? Então, a gente brinca muito e a gente não leva para o coração. Muita coisa que alguns decidem levar, a gente decide não levar para o coração. Porque às vezes ele fala alguma coisa para mim que eu não gosto, mas eu sei que a intenção dele não foi me machucar. Então a gente repensa rapidinho dentro de nós e fala, não, talvez nesse momento ele não tá legal, depois a gente resolve essa aquela situação. coisa que você falou da forma com que a gente fala, né? A entrega. Não gostei disso. Em vez disso, eu achei que isso Reformular. poderia ser de outra forma, né? Eu acho que eu sou muito, muito assim. A gente tem que pensar muito antes de falar. Eu penso muito. Às vezes eu levo alguma pancada assim e eu não consigo reagir. Eu tenho que esfriar a cabeça depois de não sei quanto tempo. Eu vou lá na calma, vou tentar dialogar. Eu acho que isso é fundamental, a importância. A gente não foi sempre assim, a gente aprendeu. São 25 anos casados e no começo a gente era novo também, né? 23, 26 anos. Então a gente não tinha essa maturidade que hoje a gente tem. O relacionamento amadureceu também. Então antes a gente carregava mais pro coração, antes a gente tinha algumas impulsividades, respostas mais automáticas e a gente foi vendo que isso não valia a pena. E eu acho que as filhas de vocês vendo, elas vão aprendendo. E eu acho que daí pra frente é só melhorar, né, não? Você, como psicóloga, o que você Sim. diz? A gente tem que... A maturidade,
Maturidade emocional, relacional, pessoal, ela não acontece de forma automática. Ela é uma escolha, ela é uma decisão de se tornar sempre a sua melhor versão. É acordar hoje e decidir, eu quero ser cada dia melhor. Aí cometi um erro, respondi alguém atravessado, fiz alguma coisa que não deveria ter feito. Ao invés de ficar me reprimindo naquela situação, é pegar aquilo e transformar em aprendizado. Poxa, eu falei aquilo pra Kika, não deveria ter falado. Bom, já sei. Próxima vez eu preciso pensar um pouco mais. Próxima vez eu preciso respirar mais. Uma próxima vez eu vou fazer diferente. E a gente vai aprendendo e vai se transformando na nossa melhor versão a cada dia. Não acaba nunca. É interessante, eu atendo um casal de senhores, eles já têm 70, ela tem acho que uns 78, ele uns 79, e esses dias falando com ele falou assim, estou aprendendo tanta coisa com você, coisas que eu jamais imaginei que aprenderia na minha vida. Já estamos há 52 anos casados, achei que já soubesse tudo sobre ela, ou tudo sobre o relacionamento, mas tenho descoberto que eu sei pouco, ou que o que eu sei foi importante no tempo que eu usei. Só que agora, para esse momento que nós estamos vivendo, com perdas, eles precisavam aprender coisas novas e ele estava aprendendo. A gente não para de aprender, de buscar a nossa melhor versão, de ser um cristão melhor, de ser uma pessoa melhor, de ter um relacionamento melhor. Isso não tem fim. Seria muito triste, acredito eu, encontrar uma pessoa depois de 2, 3 anos, Kika, e essa pessoa ser a mesma pessoa. Exatamente a mesma pessoa. Tantas coisas mudaram e ela continua sendo a mesma pessoa. Isso seria muito triste. Mas é tão bom saber que essa pessoa, ela buscou ser melhor, estudou alguma coisa nova, sabe? Atualizou o seu esporte, mudou de esporte, ou começou a fazer um exercício. Enfim, alguma coisa que mostre que ele, de fato, tem buscado a melhor versão. As pessoas que estão ao redor, é claro que é gostoso, né? Conviver com alguém que está sempre buscando isso. Mas mais do que para os outros, é pra gente mesmo. Quando a gente está bem com a gente mesmo, a gente fica bem com os outros, a gente fica bem com Deus. Se eu não gosto de mim, não gosto da minha companhia, eu nem vou acreditar que Deus gosta de mim e gosta da minha companhia. É difícil entender o amor de Deus se eu não aprendi a me amar, por exemplo. Isso é bem profundo. Viu como eu admiro? Não tem como não ser fã. Tá babando, né? Não tem como não ser fã. Tá babando. Vem cá, quando você, na tua carreira de magistério, você pegou algum caso de aluno com um problema muito grande, sei lá, alguma dificuldade com Deus? Você chegou a ver alguma conversão que te marcou, que você gostaria de compartilhar aqui? Olha, quando você começou a falar, me veio à mente um caso que eu carrego por muito tempo, né, de uma menina, não foi de transformação, mas foi de um abuso, né, e quando eu era orientadora educacional do ensino superior, então eu tinha uma sala e os alunos da faculdade, com alguma dificuldade acadêmica ou com alguma orientação que precisava, lá eles iam até a minha sala. E uma menina, ela buscava a minha sala sempre no final da aula, 10h30 da noite, 15 para as 11 da noite, e ela ficava lá, professora, deixa eu dormir nesse sofá, porque na recepção tinha um sofazinho, deixa eu dormir nesse sofá, por favor. Mas ela queria passar a noite? Passar a noite no sofá. Não quero voltar para casa. Ali a gente já entendia que alguma coisa estava errada, mas ela não abria qual era o caso. Mesmo porque meu papel ali não era também de terapia, mas era de acolhimento a esses alunos, a qualquer uma das necessidades deles, né? Que atrapalhasse ou que fosse promover uma vida acadêmica melhor. E ela, então, uma vez, ela me contou, ela falou, todas as noites, quando eu volto para casa, meu pai abusa de mim. E eu não posso, não quero voltar para casa, eu não aguento isso. E aquilo mexeu muito com a gente, né? Com a coordenadora, comigo, que estávamos ali para... E a gente buscou essa orientação para que ela pudesse conseguir se proteger
Porque o que ela não conseguia era se proteger. Mas já era uma adulta, né? Então a gente buscou esse acolhimento e foi muito marcante, mas foi bem significativo, porque ela foi tomando coragem de se posicionar e de se defender. Então esse foi um caso muito legal. E um outro, nessa época de faculdade também, a gente sempre envolvido com ministérios, né, Kika? É assim, qualquer brecha para nós já vira um trabalho para a igreja. E a gente resolveu montar, então, um coral com os alunos lá do UNASP Hortolândia. E aqueles alunos, a gente fazia ensaio nos finais de semana e tal. E o objetivo era que, de fato, aqueles alunos que estudavam na nossa instituição e que não conheciam necessariamente a Deus, alguns sim, outros não, mas era um coral aberto, livre para quem quisesse participar, mas as músicas eram sempre relacionadas com Deus. E daí, uma das meninas que estavam cantando, ela se interessou mais sobre a Bíblia, quis aprender mais do que só as músicas, então estudou a Bíblia com a gente, na verdade foram 2, e elas se batizaram. Uma delas levou a mãe, levou os filhos, e foi assim, bem legal o trabalho feito pelo coral. Vidas transformadas através do ministério também. Éber, e você tem alguma história dentro do trabalho que você tenha conseguido levar algum colega? Alguma história de transformação que você conheceu, que te marcou? Olha, a gente tem hoje no Seven Bikers mais de 2.000 ciclistas participando do projeto, né? Nos grupos espalhados pelo Brasil. Desses, a gente fala que o nosso objetivo é transformar vidas. E aí não só transformação de vidas através do batismo. Já temos 49 batismos. Mas também uma pessoa que ela não fazia exercício, ela começa a fazê-la, a gente considera que ela teve a vida transformada. Ela não se alimentava bem, ela começa através das instruções, ela entender por que ela deve proteger, né? Por que ela deve cuidar do corpo, porque a gente acredita que o Espírito Santo a gente é o templo do Espírito Santo. Então, quanto melhor a nossa saúde estiver, a nossa mente vai estar melhor e a gente vai ouvir melhor a voz de Deus. Então, a gente tem, a todo momento, a gente tem pessoas com histórias de vida e transformações. Esse ano, a gente sempre tem uma campanha específica no Seven Bikers, e esse ano a campanha chama Bike é Remédio, porque a gente acredita que o exercício físico, ele realmente cura. E ele cura lesões físicas e cura lesões mentais. A Karina mesmo fala que para os pacientes dela, ela sempre indica, né, fazer exercício. Então, a gente tem, eu não lembro agora você lembra de alguma específica, assim? Eu não lembro, mas é que são tantas, né? E agora, essa campanha do Bike é Remédio, a gente tá pegando depoimentos de pessoas. E aí tem um que se curou porque ele começou a pedalar e ele tinha um desvio no fêmur. Aí tinha um outro que tinha gastrite, o outro que ele tinha um problema urinário e aí ele não conseguia urinar e aí ele começou a pedalar e aí ele começava a suar, então ele não urinava tanto, então assim, regulou uma série de coisas. Nem estava pensando nisso, exatamente, mas isso foi acontecendo. Outro que perdeu peso, o colesterol que baixou. Exato, não uso mais medicação, agora eu uso só bike, troquei todo o gasto dos meus remédios pela revisão da minha bike. Então são as pessoas que perderam peso, outros que criaram relacionamento com pessoas, porque o andar de bicicleta não é só um cuidado físico, é um cuidado mental, é um cuidado social também. A gente tem os pequenos grupos que são encontros, às vezes semanais e quinzenais, e nesses encontros a gente lê a Bíblia, conversa sobre a semana da pessoa. Esse pequeno grupo que vocês falam é do grupo das bikes? Isso. Das bikes. É isso que eu queria saber. Vocês chamam os ciclistas. Para a igreja. E para o estudo bíblico. Para um estudo bíblico e de repente vocês vão, né, introduzindo esse estudo aos poucos, e eles vão se interessando e daqui a pouco eles estão lá assistindo as palestras. Porque nos grupos de WhatsApp, dos eles vão colocando informações sobre saúde, sobre informações espirituais, informações diversas, e você vai agregando aquilo, e uma hora a pessoa pergunta. Eu sempre digo assim, você tem que falar
mas não criar barreiras. Deixa a pessoa te procurar. E no momento que ela tiver um problema e quiser estudar a Bíblia, por exemplo, a primeira pessoa que ela vai pensar é em você. E isso é o que tem acontecido. Então, os pequenos grupos, eles servem de uma forma social, mas de uma forma espiritual também. Karina, com relação à parte mais, acho que da psicologia, e julgo desigual, você já teve atendendo casais com esse tipo de problema? Tenho vários, mas o julgo desigual, muitas vezes, a gente acaba rotulando de que é só com relação a crenças diferentes. Mas eu tenho aqui pessoas que, de repente, classe social bem, né, como eu falo aqui, distintas, desequilibradas, exatamente. É um jugo o que é o jugo, né? O jugo é aquela ferramenta que se coloca nos bois para que eles puxem, né, uma carga. Então, essa madeira que é colocada e amarrada nesses animais, eles puxam de forma igualitária. Então, a carga não fica pesada nem para um, nem para outro. Então, quando eu coloco isso igualado, não há sofrimento tão claro. Quando eu coloco que pessoas de classes sociais muito diferentes, pessoas de raça, né, etnias diferentes, culturas diferentes, eu tenho atendido, como eu falei, pessoas de outros países, e alguns se casaram com essas pessoas de outros países, e realmente tem ali um conflito muitas vezes cultural, que complica o relacionamento. Às vezes não é nem entre eles, mas o externo, a família. E entre eles também, porque sem perceber a gente carrega dentro da nossa casa, para o nosso relacionamento novo, né? Cada um a sua forma, vamos pensar assim. Um vem com a forma redondinha do bolo, outro vem com a forma retangular do bolo, e os dois precisam fazer uma forma quadrada agora. Cada um vai ter que abrir mão da sua forma. Quando envolve cultura, isso também fica mais complicado. O jugo desigual, quando a gente fala sobre a vivência religiosa ou a filosofia, a cosmovisão, isso acaba sendo complicado também. Porque a cosmovisão direciona a nossa vida para um lugar, né? É o direcionamento, é o caminho, é onde eu quero chegar. Se cada um tem uma cosmovisão muito distinta, o casal possivelmente é muito mais fácil eles se conduzirem separadamente do que num único caminho, num único lugar. Então, fica mais complicado. E às vezes é muito difícil, eu já vivenciei isso. A pessoa não querer sair de onde ela está, não querer conhecer, principalmente, né, conhecer, né? Tipo, eu nasci com essa religião, eu vou morrer com essa religião, e não quer nem se abrir para conhecer a outra. Eu acho que isso pode causar realmente um problema mais sério. Eu aprendi assim que hoje, eu acho que Deus está em primeiro lugar, né? E a gente precisa aproveitar o máximo possível do que Ele passa pra gente, né? A gente tem um instrumento que Ele deixou aí. E o maior objetivo, acho que nosso, que é o que Ele quer pra gente, é fazer de nós discípulos, né? Que a gente possa chamar o máximo de pessoas para seguirem Ele. E eu queria que vocês deixassem agora um apelo, olhando para aquela câmera ali, chamando, e eu sempre falo, gente, quem sentiu no coração, dentro do nosso papo, alguma vontade, algum chamado, coloca o seu nome aí, coloca da onde você é, para de repente a gente ajudar a te achar uma igreja aí perto de você. E vamos ouvir agora o que a Karina tem para falar. Olha, aqui que eu costumo pensar da seguinte forma.
viver a vida com Deus do jeito que nós procuramos, sabe? Alinhar os nossos pensamentos na vontade de Deus. Porque se tudo que Deus faz é bom, aquilo que Ele orienta nós seguirmos é porque é bom. Imagina só que uma criança de 2, 3 anos de idade comece a brincar com uma faca. Por mais que você não queira se importar com aquela criança, mesmo que você não tenha tanto envolvimento com aquela criança, ainda assim, você vai sinalizar de alguma forma, arrumar alguém para entregar, para pedir que ela pare de brincar com aquela faca, ou você mesma carinhosamente vai falar, não faz isso, vai te machucar. Se aquela criança espernear, você vai continuar protegendo ela, cuidando dela, mesmo que ela não entenda que aquela regra é uma proteção. Deus, com a sua plenitude de sabedoria, grandiosidade de ser o nosso Criador, nosso intercessor, de estar o tempo inteiro cuidando, eu reconhecendo que sou filha dele, eu entendo que a regra é para o meu bem. A forma como eu enxergo isso determina a forma como eu vou sentir. Para quem enxerga que as regras são punitivas, o sentimento é de rancor. Possivelmente não vão seguir as regras. Mas eu enxergo que essas regras são para o meu bem, é para o meu cuidado. Então, por isso, eu evito fazer aquilo. Procuro ao máximo fazer aquilo que está escrito, que é proteção. Então, entendendo isso, eu penso que viver com Deus, com essas leis que Ele deixou, com Ele cuidado, essas palavras de amor, a Bíblia é a revelação do caráter de Deus. Viver a vida com esses cuidados já é difícil. Imagine viver sem Deus. Enxergaria que é tão impossível. Não sei se eu estou te cortando, mas assim, você já teve a oportunidade de pegar um ateu. Muitos. E com a sua técnica, a sua psicologia, você conseguiu fazer com que ele tivesse um estalinho assim, curiosidade, eu quero conhecer. Teve? Na psicologia funciona assim, se ele me abre esse espaço para falar sobre essa crença, eu uso esse espaço. Mas se ele não me apresenta isso, a gente não apresenta esse espaço. Mas só que eles me seguem no Instagram. Porque antes da Karina ser psicóloga, a Karina é filha de Deus. Ela é cristã. Então, os nossos frutos, eles mostram quem nós somos. O nosso comportamento diz daquilo que a gente pensa. Então, de uma forma direta, eu não tenho uma história, mas indiretamente eu levo muito dos 8 remédios naturais, que é uma proposta da Igreja Adventista, uma proposta de que aquilo que a gente come, a nossa forma de se exercitar, o nosso cuidado com água, com sol, com sono, buscar sempre o equilíbrio, tudo isso traz uma saúde mental, emocional, relacional melhor. Bem-estar, né? Esse bem-estar que é a busca maior, que é a proposta dos 8 remédios naturais, isso não tem religião. Isso é saúde, isso é bem-estar. Esses remédios eu levo em todas as terapias. Essa é a condução. Por isso que o Weber fala, eu indico. Hoje em dia a gente tem falado muito sobre atividade física e saúde mental. Mas eu apresento os 8 remédios. Busque a sua crença, busque descansar, dormir, cuidado com telas, enfim. Todos esses cuidados. Porque se Deus fala que é bom, e tudo que Ele faz é bom, eu preciso entender que é bom para mim. E é ensinamento dele, é bíblico, né? Gente, agora vamos pegar uma promessinha aqui. Tá com teu óculos? Ou vai precisar de ajuda dos universitários? Se quiser, eu tenho o meu aqui que eu posso emprestar. Não, esse daqui eu consigo ver. Vamos lá, cada um lê o seu. Quiser comentar? Vamos lá, Isaías 58:11. O Senhor os guiará continuamente, lhes dará água quando tiverem sede e restaurará suas forças. Vocês serão como um jardim bem regado, como a fonte que não para de jorrar.
pelos seus frutos os conhecereis. Essa sempre foi a minha frase predileta, e até como análise de pessoas, né? A gente tem uma rotina de tentar não criticar as pessoas, de falar mal, de sempre tentar olhar pelo outro lado. Um olhar de compaixão, né? Por que ela fez isso? Então a gente tenta nunca falar. E é isso, Deus vai fazer um jardim, ele vai ter uma fonte que nunca vai parar de jorrar, né? Isso mesmo. Muito bonita essa promessa. Vai lá. Para as mulheres que estão aqui nos assistindo. Os encantos são enganosos e a beleza não dura para sempre, mas a mulher que teme o Senhor será elogiada. Sabe por quê? Porque aquilo que determina quem somos não é a fachada, é a essência. E Deus coloca no nosso coração esse modelo de ser uma mulher segundo o coração dele. E esse estereótipo, né? Essa fachada, um dia de fato ela vai mudar. A gente não vai se manter toda a vida jovem, mas a nossa essência, isso não muda, isso cresce. Uma mulher sábia edifica o lar dela. Muito, muito profundo e simples ao mesmo tempo. Exato. Não a Bíblia é assim, né? Gente, eu sei que vocês estão com horas. Ela vai agora para Iás de Barra para mais uma palestra, né? O papo foi muito bom! Foi mesmo. O papo foi muito bom. Muito obrigada. Nós tivemos problemas técnicos hoje, infelizmente, né? Mas para tudo tem um jeito, né? Sim, Deus dá um jeito, Deus deu o jeito dele, e se Deus quiser vai ficar maravilhoso. Obrigada por vocês terem vindo. Que agradece. Foi maravilhoso. Muito obrigado. Obrigada mesmo, gente. Vamos agradecer aos nossos patrocinadores, Juninho. Materiais de construção Rafael Branquinho e My Melody Soundtracks. A trilha sonora da sua vida. E seja também um patrocinador. O contato tá aí embaixo, né, Kika? E é isso, gente. Se você quiser também ser um patrocinador, ajudar, porque a gente tem um custo, tem passagem, tem trabalho, tem edição. Escreve aí pra gente no Facebook e no nosso canal e a gente conversa, né? Gente, foi um prazer, muito bom aproveitar vocês. E eu falei, eu tinha que aproveitar que eles estão no Rio, né? Mas eu mandei mensagem, né? Eu falei, se não for dessa vez, não tem problema. E aí, pra minha surpresa, vai ser maravilhoso, vai ser muito legal. E foi, né? Então é isso, gente. Um beijo, vejo vocês e até mais.